Pão com imigrante. E hoje vai ser um tema um pouco polêmico, galera. Sei que vocês gostam da polêmica, mas é o seguinte, não entenda que eu quero ofender ninguém. Mas sim, hoje eu vou trazer uma realidade do seguinte. Vamos pensar aqui. Por que escolher ser pobre na Espanha e não no Brasil? Caralho, Rocine, desculpa, eu vou tentar diminuir o palavrão. Caraca, Rocine, que doideira. Tipo assim, não quero ser pobre na Espanha. Mas talvez vai ser a tua realidade. Como é a minha. Como é a minha hoje. Tá? E por que pobre na Espanha? Vamos lá, galera. Eu acredito que a classe social é um status que você passa por ela. Então, por exemplo, ela é algo que você precisa manter ou que você precisa lutar para sair. Então, por exemplo, se você está pobre ou se você está rico, é onde você está no momento. Nada vai te garantir que você continue ali. Então eu vou falar para você, pô, Rossini, você é o cara que porra, tem muito orgulho de estar pobre e quer ficar pobre e simples pro resto da sua vida? Galera, vamos lá, paredinha descascando que eu não tive tempo e nem é minha prioridade acertar isso aqui agora. Eu moro de aluguel e eu não quero fazer isso aqui agora, não quero investir isso aqui por agora. A minha casa aqui no Pueblo parece que eu fui sorteado com a única que tem uma fiação aqui, porra, absurda aqui na minha varanda. Pra lá minha vista é até maneirinha, mas pra cá eu tenho uns 50 mil fios aqui bem na minha varanda. E você vai falar pra mim que esse é o lugar que eu quero estar até o final desse ano? Ou até o final do ano que vem? Ou até os próximos 10 anos? Não é o lugar que eu pretendo estar. Eu vou lutar como eu estou lutando para me desenvolver, para enriquecer, para ganhar dinheiro, galera. Essa é a minha realidade. Não estou falando para você que estou insatisfeito, que estou infeliz, que estou reclamando, nada disso. Mas é o status meu atual. E quando eu falo pobre e rico, para mim, começando já a polêmica, mas a gente vai entrar no tema do vídeo, tá, galera? O tema do vídeo é falar sobre pobreza na Europa, tá? E o que acontece? Vamos alinhar aqui. Para mim, só existem duas classes sociais no mundo. E eu posso estar errado, tá? A primeira, pobres. E a segunda, ricos. Eu sou pobre. E por que eu só vejo ricos e pobres? Porque para mim é dividido assim, tá? Ricos, milionários, bilionários. Pobres, classe média alta, classe média baixa e pobres. Para mim é todo mundo no mesmo barco. E de cima todo mundo no mesmo barco. Rossini, por que você tirou essa conclusão? Porque para mim a pessoa que é rica, ela tem dinheiro guardado ou ela tem crédito alto para estar e consumir qualquer coisa que ela queira. Tá, ela vai ter dinheiro para pagar o crédito que ela pega? Talvez não. Mas se ela tem aquele crédito é porque ela tem um potencial de pagar. Pronto. Porque o pobre não tem nem esse crédito. Eu nem tenho um crédito alto, galera. Então eu não consigo nem ter acesso. Então eu me coloco na posição de pobre. Tem gente que é o seguinte, se você for parar pra pensar, tem pobre que é muito pobre. Tem pobre que tem alguma coisinha. E tem pobre que tem um pouquinho mais. Mas é todo mundo pobre. Se não pode comprar o que quer, se não tem crédito ou não tem a grana pra executar, pra mim, entra na linha aí da pobreza. Que é o meu caso, galera. Vamos lá. É o meu status atual. Mas talvez o jogo mude. E eu tô lutando pra isso, tá, galera? Deixa eu dar uma mordida aqui no meu pão. Enquanto isso, eu vou pedir pra você que tá assistindo, porra, o mínimo, nem precisa curtir, porque talvez eu tô falando besteira pra você. Mas, porra, comenta de onde você tá assistindo, o que você acha do que eu tô falando até agora. Deixa eu dar uma mordida no pão aqui. Inclusive, é um pãozinho aí de ovo, queijo, presunto, bacon, maionese e ketchup. Pô, nem todo mundo tem condição. Nem todo pobre tem condição de estar lanchando isso aqui. Mas tem o pobre que tem condição. Ou seja, aí tá entendendo a diferença do pobre? Então vamos lá. Entrando na pobreza aqui da Europa, que é o tema do vídeo, agora que você já comentou e tudo mais. Desculpa a boca suja aí, galera. Mas é o seguinte.
Qual a diferença de ser pobre no Brasil e ser pobre aqui? É que o pobre aqui na Europa, por exemplo, eu moro a 2 minutos da praia. Porra, um pobre morando a 2 minutos na praia. Lá no Rio de Janeiro, que é a minha cidade, se você é pobre e mora a 2 minutos da praia, tu só tem uma alternativa, tu mora na favela. Tu mora no Pavão, tu mora no Cantagalo, tu mora ali no Tabajara. É isso. Ou tu mora na favela, ou tu não é pobre. Tá? Na verdade, ali, dependendo ali de Copacabana e tudo mais, tem até um montão de pobre ali também, galera. Normal. Comparte casa, comparte coisa e tudo mais. Mas, enfim, sobrevive ali. Tá? Sobrevive, divide de casa e tudo mais, mas não tem um apartamento alugado, uma pessoa em Ipanema, Leblon, não tem. Copacabana até consegue, Copacabana agora já tá pegando um classe média alta, classe média, que tá apertado pra caraca, mas tá ali, em Copa, tá ali na Zona Sul. Mas beleza, entramos nesse ponto aí. Mas mora muito apertado. No meu caso, eu não tô apertado aqui, eu tô de boa, eu tô confortável. Tá? O meu aluguel me sobra dinheiro. Eu morando aqui, 2 minutos da praia. E eu sendo pobre aqui. Outra coisa que o pobre aqui consegue sem se apertar é se alimentar bem. Então, aqui na Europa eu vejo a diferença de você ser pobre aqui e de você ser pobre no Brasil. O pobre no Brasil não se alimenta bem? Claro que ele se alimenta bem, ele come bem. Mas ele gasta muito para comer bem. E aqui, proporcionalmente, você gasta menos para comer bem. Então, o que acontece? A diferença entre você ser pobre no Brasil e ser pobre aqui, que para você, primeiro, para você viver bem, no Brasil você se aperta mais, que eu falei lá no caso. O pobre que tá lá em Copa, que tá lá em Ipanema, dividindo coisas e tudo mais, ele tá espremido, ó. Ele tá, ó, com a mão no peito, com a mão na cabeça. Tá com as contas certinho. Aqui não, aqui o cara consegue ser pobre, viver bem e sem estar com a mão no pescoço. Na parte da alimentação, a mesma coisa, tá? O cara vai no mercado, compra do que tem de melhor no supermercado aqui, com um salário mínimo, com uma média mínima, tá? Se ele vive com 2 pessoas e tudo mais, como se vivesse com 2 pessoas no Brasil, e consegue acessar boas coisas, sem se apertar. Vou dar outra mordida, que a gente vai entrar num outro, qual é a diferença de ser pobre aqui. Caraca, galera. Lá ele 1000 vezes. Agora lá. Não peguei um papel. Vou ficar com a boca suja, até o final do vídeo. Vamos lá. Acesso à educação e à saúde. Eu vou falar do Rio de Janeiro, mas eu acredito que se estende para as grandes capitais do Brasil. Que é sobre a pessoa que é pobre no Brasil, para ela ter um plano de saúde, ela tem que se esforçar muito para pagar, porque é caro. Falando que é caro em comparação ao salário mínimo, tá? E aqui você tem um sistema de saúde público bom, então você não precisa ter um plano de saúde, você sendo pobre. Educação, você também tem acesso à educação pública, que é tão boa quanto a particular no Brasil. Muito superior à educação pública no Brasil. Eu não estou falando de níveis universitários, que eu acredito que a educação universitária no Brasil é forte, pública, mas o nível básico, que é a maior parte da sociedade, da população, tanto aqui quanto no Brasil. Então você consegue ter ali até um ensino médio de qualidade gratuitamente, onde que no Brasil, em alguns estados, em algumas cidades, você consegue. Mas em sua grande maioria, não. Se você quer ter uma educação boa, se você quer ter uma boa formação particular. Então, mais um ponto para a Europa, para a Espanha. Ser pobre, mais um ponto positivo, mais um ponto de vitória. Último ponto, que engloba um pouco de cada detalhe desse, da vantagem de ser pobre, de estar pobre, de estar pobre aqui na Europa, é você desfrutar de uma boa segurança pública. Então, o que acontece? O pobre aqui,
digamos que ele esteja num lugar perigoso. Digamos que o pobre aqui esteja vivendo num lugar mais... Porque aqui tem alguns lugarzinhos, tipo, que, porra, tem o nível de delinquência maior, tem um tráficozinho rolando. Nem toca, nada igual ao Rio de Janeiro. Mas tem. Essa pessoa... Dá mais uma mordida aqui que eu tô com fome, galera. Essa pessoa ela tem um nível de segurança muito superior ao do Brasil, e eu coloco o Brasil por índice mesmo de homicídio, por índice de estupro. Então, assim, você viver num lugar pobre aqui, onde a maioria da classe social é bem... Geralmente esses lugares são que tem mais imigrantes, tá? Você primeiro, eu nunca vi. Pô, tráfico de droga no meio da rua com mesinha, com a galera armada e tudo mais. Nunca vi. Tá? E eu já passei em lugares esquisitos aqui. Tem os caras ali e tal, mas os caras não estão de fuzil atravessado e, sabe, nada comparado. Eu nunca vi um tiroteio com assalto. Nem nesses lugares. Pô, foi um assalto e um tiro comendo no meio da rua. Pode ter acontecido já algumas vezes? Pode, mas eu nunca vi. E não é uma coisa comum como é ali no Rio de Janeiro. Assalto acontece. Mas eu nunca vi. Então não é uma coisa comum. E aí eu falo, quem vive na pobreza no Brasil, da classe média alta para baixo, que é a pobreza para mim, é acostumado a esse tipo de comportamento, a esse tipo, pelo menos no Rio de Janeiro, tá? Eu tô falando com o Brasil todo aqui também, até pessoas fora do Brasil. Talvez não, Rocine, mas eu nunca vi isso ali no interior do Paraná, onde eu moro. Eu nunca vi isso no interior de Santa Catarina, que é onde eu moro. Eu nunca vi isso no lugar tal do Nordeste. Nunca vi. Isso aí é mais para Rio de Janeiro e São Paulo. Se a gente for dar uma olhada na população do Brasil, e se a gente for olhar para Rio de Janeiro, São Paulo, BH, a gente tem uma boa parte da população nacional concentrada nessas grandes cidades. Então, é algo que representa negativamente o Brasil. E aí eu já sei que em algumas cidades pequenas o tráfico está chegando, a indelinquência está chegando. E aí eu vejo a população pobre vulnerável a esse tipo de situação. Já a galera rica consegue, dentro de um condomínio, se blindar, consegue nos seus próprios bairros ter segurança privada e se blindar, consegue se proteger mais dessas situações. Tô vendo aqui para ver se tá desligando o vídeo. Então, galera, minha análise sobre ser pobre na Espanha, estar pobre na Espanha, estar pobre no Brasil, eu coloco estar pobre aqui muito mais confortável e melhor, financeiramente e com relação à vida. Agora, com relação ao emocional, aí é um outro vídeo que eu vou fazer explicando, que aí talvez o jogo vira, mas talvez não. E aí eu deixo essa reflexão aqui para o próximo vídeo. Mas falando de estrutura financeira e de acessibilidade a coisas, no meu ver a Espanha ganha de muito, a Europa ganha de muito em estar pobre aqui e estar pobre no Brasil. Forte abraço, se você gostou desse vídeo, já segue aqui o canal, se inscreve aqui no canal, deixa teu comentário e pode criticar, que eu não tenho problema com críticas, eu vou entender a sua crítica e vou guardar no meu coração e talvez eu vou até aprender contigo.